Olá, muito boa tarde, como está? Olá, tudo bem? Tudo bem? Bem disposta? Sim. Muitas falas, muitos sons, muitas sim. leituras, não é? E este desafio tão presente que acaba por, naturalmente, também coincidir na perfeição. Os nossos alinhamentos não são à toa, acaba por coincidir na perfeição com esta nossa hora dedicada aos mais pequeninos, sobretudo em ajudá-los nestas descobertas que eles vão fazendo para, naturalmente, terem acesso ao melhor possível e poderem também com estas atividades também desenvolver. A descoberta dos sons, dir-me que é uma forma eficaz, a partir de uma leitura, de descobrirmos os sons e a fonética, ajudarmos também os mais pequeninos a fazerem esta viagem da linguagem? Não é só na fonética, essencialmente a fonética é a forma, já agora esclarecendo isto, não é? É a forma que nós temos de dizer os sons. E tem uma explicação, não é? Por exemplo, a fazer o som P, eu tenho que fechar os lábios e isso é parte da fonética. Mas há uma questão que é a questão da fonologia, que é como é que será que eu tenho ou não consciência deste som? E, portanto, é neste trabalho da consciência dos sons que este livro está à volta, não só em perceber como é que se fazem os sons, a nível da fonética, como percebendo em termos da fonologia dos sons, se a criança entende dois sons muito parecidos. A criança entende que, por exemplo, pato e bato são duas palavras diferentes, não é? Sons muito parecidos, como o P ou como o B, que se fazem com a boca, mas a única diferença é que um treme e outro não. E, portanto, é nesta descoberta dos sons que este livro se propõe a fazer isto com as crianças. Ora, muito bem, nós sabemos que temos a ideia, obviamente, de que a aprendizagem da linguagem que é algo muito natural, mas este livro acaba também por facilitar, não é? Facilitar também esta descoberta. Isto é para crianças, para bebés, para crianças em que idade? Bebê, já falámos da outra vez, para o seu bebê da última vez. Exatamente. Que era a fazer os sons da fala, mas ainda era aí muito natural, não é? Sim. Isto aqui já é uma descoberta dos sons um bocadinho mais consciente, em que damos à criança este conhecimento mais explícito, damos este conhecimento mais objetivo dos sons, em que já a partir dos 4 anos e meio, 5 anos, já podem começar a fazer algumas destas atividades e tomar a consciência dos sons para depois uma melhor aprendizagem da leitura e da escrita, não é? Muito bem, portanto um livro que também acompanha, obviamente, todo o percurso escolar, social. Quer seja como prevenção, quer seja prevenindo em crianças mais pequenas e, portanto, ao descobrirem este livro e fazerem este livro em conjunto com os pais, tomam consciência dos sons da sua fala e isso vai ajudá-los depois na aprendizagem da leitura e da escrita e também a trabalhar coisas muito específicas, como, por exemplo, uma criança que troca a escrever o F com o V, por exemplo, isso tem a ver com a consciência do som. F e V também são sons muito parecidos e as crianças trocam muitas vezes a escrever e, portanto, este livro também vai responder um bocadinho a estas crianças com estas dificuldades específicas. Terapia da fala também, não é? Portanto, essas questões também. Claro, e portanto eu sou terapeuta da fala, não é? Claro. E portanto a terapia da fala é desde muito cedo, não é? Claro. Já temos falado isso, depende muito de qual é o tema, não é? De qual é a questão. Aí o que me está a dizer e muito bem é quando há uma dificuldade a criança não chega só a fazer o livro, também deve ser acompanhada, não é? De outra parte. Claro. Ora, para os pais que nos estão a ver e que têm os seus filhotes também nestas idades, agarram no livro, começam a fazer, devem estar atentos a alguma particularidade, agarram também neste lado que me estava a dizer, enfim, algumas crianças poderem ter alguma dificuldade. Eu acho que o estar atento é isso, é perceber. As crianças não têm necessariamente que ter um problema a falar. Nem todas as crianças que têm problemas a falar, depois têm problemas na escrita e vice-versa. Portanto, nem todas as crianças têm um problema de fala, por exemplo, em mais novas, depois podem vir a ter dificuldades a aprender a ler e a escrever. Não é verdade isso em todos os casos. O que é importante, de facto, e o que eu quis transmitir este livro é um livro prático, de jogos, para os pais fazerem com exercícios práticos, com uma ilustração que eu acho que está maravilhosa, que foi feita pela Sara Paz e que está as bocas, a explicação de como é que se fazem os sons. E só este jogo de dar esta consciência, as crianças naturalmente vão procurar as letras. Claro, portanto, isto é como por exemplo 5 e 5. Que era aquele exemplo, era o si e o z, que é outro par de sons, portanto isto é por pares de sons, que as crianças muitas vezes trocam. Exemplos destes jogos? Aqui, por exemplo, para vermos aqui algumas situações. Aqui, por exemplo, é o som do B, que eu dou o exemplo da bomba barulhenta, quando explode faz B. B é um exemplo, não é uma brincadeira. E aqui neste exemplo, por exemplo, a criança tem que descobrir
se ali dentro da bomba quais são as palavras que começam por Bá, quais é que começam por Bé, por Bi, por Bó, por Bu. Ainda não precisam de aprender a escrever, só de ouvir os sons. Olha, bala, começa por Bá, por Bé, por Bi, por Bó, por Bu, não é? Sim. E pode parecer difícil, mas é fácil para uma criança. Isto é algo que é divertido e que é fácil. Claro, e recomenda também a termos este livro lá em casa e irmos fazendo todos os dias, ou seja, como é que depois também se tem uma certa disciplina, não é? Porque eu acho que isso depois depende muito da disponibilidade, é o que diz, não é? Disponibilidade, não é? Dos dois, não é? Dos dois. Dos dois. A minhoca enjoadinha. Para chegar aqui a este livro, foi simples para si também, para construir também toda esta ligação, chegar aqui a esta parte gira também de ligação dos sons e das palavras e das letras? Algumas coisas têm lógica de ser, não é? Portanto, estes pares são pares comuns que as crianças habitualmente trocam. O F com o V, o T com o D, o C com o Z. Portanto, isto foi construído também com base nos erros depois mais comuns que as crianças fazem. Uhum. É importante também referirmos, há pouco falávamos de alguns sintomas ou de algumas situações que naturalmente este livro também vai ajudar a detectar. Sim. E sobretudo também... Sim, vai despertar. Vai despertar, não é? Despertar. Crianças com gaguez, é logo a partir de muito cedo, são situações traumáticas que a criança poderá ter vivido a gaguez, há muitos mitos à volta da gaguez, pois, não é? Dizem que a pessoa é gaga porque apanhou um susto, é um mito. Dizem que a pessoa é gaga porque tem amigos que são gagos e que também gaguejam, ou que o pai e a mãe também gaguejam e por isso a criança também gagueja, não é? Pronto. Há vários, ou que a criança é muito nervosa ou muito ansiosa e por isso gagueja, não é? Há vários mitos à volta da gaguez. A gaguez é uma alteração neurobiológica. O que é que significa? Que significa que nós temos isto de nós, ou nós nascemos predispostos para ser gagos ou não. Não é? E, portanto, por exemplo, claro que um susto ou algum trauma pode despoltar depois a gaguez, mas a gaguez é algo que nós nascemos predispostos ou não. E normalmente há fatores hereditários muito importantes. Se há um pai ou uma mãe com gaguez, pode ser feito. E claro, que depois há um trabalho que é feito à volta disso. Também pode ser claro feito. Sim. Muito bem. Outras questões também, talvez importantes, e que os papás naturalmente ficam alarmados, depois o bebê ou a criança não está a corresponder, não é? Exato. A partir de que idade é que a criança começa de facto a dizer mais algumas palavras, para além do mama, já diz? O meu já diz, é uma delícia. Bem, não me faça falar sobre ele, que eu sou mãe babadíssima, como todas. Mas já, um ano, primeira palavra. Não é? É normal, não é? Já está. Claro. Uma coisa é eles fazerem isso por repetição e naquelas jogos de brincadeira dos pais, não é? Ora falas tu, ora falo eu. Que os pais fazem mamãe, eles fazem mamã, estão a imitar, não é? A corresponder. Sim, mas já faz o de reconhecer. Aí já imitam, reproduzem chamar. Sons, não é? Mas aquele dizer mamã, no sentido intencional, é normalmente por volta dos 12 meses. 12 meses? Um ano, primeira palavra, normalmente. Exatamente, isso já aconteceu. Ora, muito bem, 2 anos e meio, é a altura normal de um bebê, criança, começar a falar? Quando é que... Pequenas frases, sim, a partir dos 2 anos, 2 anos e meio já começa a haver frases maiores, a partir dos 2 anos tem que se esperar no mínimo frases de 2 palavras. Já está, não há, dá mais, não quer. Não é? Mas muitas vezes eles já dizem mais, não é? Mas isto é o mínimo que é esperado. Claro. Há sinais de alerta que podem acontecer, mas como o mínimo que é esperado, por exemplo, 2 anos é esperado isto, que a criança faça no mínimo isto, frases de 2 palavras. E que 2 anos e meio, então a partir daí começa a aumentar muito o seu vocabulário, a desenvolver cada vez mais a estrutura frásica. Isto é um crescendo. Claro, e tem que se dar também o espaço. Há uma coisa que se diz muito, que é depois cada bebê também com a sua própria personalidade. Cada bebê e cada família, e cada família. E cada pai e cada mãe, não é? É importantíssimo também o trabalho, toda a estrutura, não é? Claro. A interação. O que é que os papás também devem fazer? Também aqui aproveitando. Devem brincar. Eu acho que devem falar. Brincar, claro. Interagir. Interagir no sentido de brincar, estar, conversar. Também não falar muito, depois a criança não tem tempo também para falar. Às vezes há muito aqueles pais que querem que falem muito. Disseram que temos que falar, então falam, e depois há pouco tempo para a criança responder. Também às vezes é importante estar atenta a isso. Claro que sim. Eu noto também, não só, claro, na minha experiência do meu bebê, mas que gosta muito de livros e naturalmente fico toda contente, claro. Mas é bom também essa ligação com os livros, com o aspecto visual, com a construção da história. É ótimo. Não é? É o vocabulário, é a construção da história, é o pôr as vivências deles num livro, não é? Ou fazer o jogo simbólico, que também é muito importante. O bebê brincar com a boneca na caminha, a dar a papa,
não é? Ou os rapazes com as garagens, a brincar com os carros, esse tipo de jogos de imaginação são jogos maravilhosos para desenvolver não só a parte emocional, mas também toda a questão da linguagem, que é muito importante. Obviamente. Este livro então para famílias e não só, não é? Sim, para pais, educadores, professores, sim. Queiram também aprender um pouco mais e estarem atentos, não é? Sobretudo. Eu acho que sobretudo sim. Que porque também mais de uma forma lúdica também se está atento a encaminhar, também a orientar também as crianças da melhor maneira. Foi um prazer estar de novo consigo, Joana. Obrigada. Tudo bom. Deus, até logo. Ora, muito bem, este é um livro maravilhoso, como já percebeu, à descoberta dos sons, conselhos únicos e recomendações para descobrir a linguagem e os sons. E nós temos o quê? Nós temos 3 exemplares. Também podem ser seus. É só enviar rapidamente o e-mail com os seus dados pessoais, então, para fazsentido@sic.empresa.pt. Participe, seja rápido e boa sorte. Tenho certeza que eles vão desaparecer rapidamente.